Oi, tudo bem? Então, isso é a primeira aula da termodinâmica e física estatística, né? E hoje eu vou dar uma introdução no que vocês vão aprender nesse período. Eu já vou dizer bem no início que a termodinâmica e a física estatística são consideradas, mais a física estatística é considerada a parte mais difícil da graduação num curso da física ou de nanotecnologia e cursos desse tipo. Então, essa disciplina não vai ser fácil, mas o que vocês vão aprender vai ter um valor muito, muito grande. E, na verdade, vai ter um valor extremamente grande, porque a maioria dos alunos tem tanta dificuldade com essa disciplina que se vocês conseguem realmente aprender o que eu estou tentando explicar aqui, vocês vão ter uma vantagem competitiva na sua carreira, principalmente, porque você vai conseguir pensar diferentes sobre sistemas nanométricos, por exemplo, né? Então, claro, a primeira pergunta que a gente deve discutir aqui é o que é a termodinâmica e o que é a física estatística e por que essa disciplina se chama termodinâmica e física estatística. Então, termodinâmica, tradicionalmente, estuda as leis de calor, temperatura, pressão, todas essas coisas que a gente conecta com a ideia de termodinâmica, né? Por exemplo, vocês já tinham isso um pouco na química, né? Onde vocês têm a equação de gás ideal e dessas coisas. E isso são equações de estado da termodinâmica, onde a gente conecta essas grandezas como o volume, a pressão, a temperatura. Então, não se importa a termodinâmica com uma composição microscópica da matéria. Isso já é um pouco diferente como o que vocês aprenderam na química. Na química, vocês já consideraram que vocês têm átomos e moléculas, por causa disso vocês estudam tudo em termos de quantidades molares, por exemplo, né? E isso faz muito sentido, mas tradicionalmente as pessoas não souberam que existem moléculas e átomos. Então a termodinâmica, a base da termodinâmica, se desenvolveu sem entender a estrutura microscópica das coisas. Tudo que as pessoas souberam era como temperatura que eles conseguiram medir, pressão e outras grandezas, e assim eles conseguiram desenvolver uma base para construir as leis da termodinâmica. Então, assim, a termodinâmica principalmente virou importante com a máquina de vapor e a industrialização. Como vocês sabem, até hoje, a gente usa forças termodinâmicas para criar energias. Aqui no Brasil, vocês usam principalmente rios, para criar energia. Mas, então, em muitos países, eles usam muito carvão, que é claramente um processo baseado na máquina de vapor até hoje, como eles criam energia para, basicamente, fornecer energia para a civilização. Então, a termodinâmica é algo que explodiu com a industrialização, mas ela não se nunca importou realmente com a física fundamental. Isso os físicos fazem. Então, por causa disso, existe a física estatística, que agora dá uma razão para as leis da termodinâmica. Porque todas as leis da termodinâmica, você consegue deduzir da mecânica, do eletromagnetismo, da mecânica quântica, dependendo da lei, mais estatística que é algo da matemática. Então, com as leis da física e estatística, você consegue deduzir as leis da termodinâmica, e isso é o que a física estatística faz.
Então, o que vocês vão ver aqui é como a gente consegue agora criar física nova de conceitos simples e estatística. Né? A gente, especificamente o conceito da entropia, que vocês provavelmente já escutaram, a palavra entropia é algo bem conhecido. A entropia é algo que tem só a ver com muitas coisas interagirem. A entropia é algo fundamentalmente estatístico. Né? E isso significa que, por exemplo, você não tem entropia na mecânica, no eletromagnetismo e na mecânica quântica. Né? Você precisa muitas partículas para ter algo como entropia. Eu sei que vocês têm dificuldade de entender realmente a entropia. Por causa disso, eu posso mostrar um outro exemplo. Vocês não têm temperatura normalmente. Na mecânica, você não tem temperatura. No eletromagnetismo, você não tem temperatura. Na mecânica quântica, também não. Um átomo não tem uma temperatura. Uma molécula não tem uma temperatura. Só faz sentido falar de temperatura se você tem muitas partículas. Então, a física estatística é importante para entender o universo, fundamentalmente. E isso é algo que a gente vai fazer aqui nessa disciplina. Essa conexão entre a física estatística e a termodinâmica, o fato que temperatura é algo que precisa um conjunto de átomos, aponta para um conceito bem interessante que é o conceito da emergência. A gente chama de emergência o fato como um fenômeno fundamental leva para uma ciência, uma área diferente, baseado nessa coisa fundamental, além do fato que você não usaria a coisa fundamental para descrever esse sistema. Um bom exemplo vocês sabem provavelmente que na base de tudo que a gente sabe, vamos dizer, a teoria mais fundamental que a gente tem sobre o universo seria algo como a teoria das cordas, né? O que a gente chama de teorias de unificação entre a relatividade geral e física de partículas. Né? Então, vamos simplificar isso aqui. Na base de tudo tem a física de partículas e a física da estrutura de espaço, que talvez a gente chama aqui cosmologia. Ok, então, isso é a coisa mais básica que temos. Né? E agora, se você olha para a física de partículas tem um monte de fenômenos interessantes, como o campo de Higgs e a partícula de Higgs, e um monte de outras coisas, mas também é responsável para a formação de átomos. Né? Isso significa que a física de partículas leva para a física nuclear. E a física atômica. Desculpa, para eu não consigo escrever tão bem. Tá, ok. Então, isso agora significa que a gente consegue justificar como os conceitos de física de partículas são responsáveis para se formar átomos. Mas quando a gente fala sobre átomos, a gente não vai mais pensar no campo de Higgs ou nos conceitos fundamentais da física de partículas. Nesse caso, vocês agora vão pensar,
E aí, eu não sei o que é o campo de Higgs, mas vocês sabem que a física nuclear e a física atômica leva para toda essa bagunça que a gente conhece dos elementos. Todos esses elementos são baseados em física nuclear e física atômica. E quando a gente quer saber por que certos átomos têm certas propriedades, a gente olha para a física nuclear e física dos átomos. E isso significa que, no fim, a física nuclear e a física atômica é responsável para a química e assim também para a física química. Ok, então agora, na química, quando você é químico e você quer pensar sobre um problema na química, deve estar óbvio que você agora não vai pensar nesse problema em termos de física de partículas, nem em termos de física nuclear, porque isso seria muito complicado. Você vai aceitar as consequências da física nuclear e da física atômica como dadas. E na base disso você vai desenvolver a sua química. É importante entender que agora a gente chegou já no nível onde a gente não sabe mais exatamente como todos, além do fato que a gente tem toda a base para explicar toda a física nuclear, tem sistemas que são muito complexos na química que a gente já não mais entende, simplesmente porque eles são tão complicados que, se você gostaria de fazer um cálculo usando a física nuclear, você demoraria 1000 anos para resolver um problema na química. Por causa disso, no fim, a gente usa a física nuclear não para descrever problemas na química. Para isso, a gente tem a química. E a gente continua. Agora, da química, é óbvio que a gente tem a bioquímica, biotecnologia que surge disso. A gente tem a matéria condensada. A gente tem um monte de áreas da nanotecnologia. E a gente tem muito mais que surge disso. Ok. Especificamente, quando a gente dá uma olhada na bioquímica, a gente vai chegar rapidinho na medicina. E a gente vai chegar ainda mais se a gente faz mais alguns passos na sociologia. Esses níveis aqui a gente chama de níveis de emergência. Isso é um conceito que é bom para entender na sua vida em geral, porque muitos mal-entendimentos são uma consequência de um mau entendimento de níveis de emergência. Né? Então, quando você pensa sobre um problema na sociologia, você pode assumir que todos os problemas na sociologia, no fim, são baseados na física de partículas e na cosmologia, especificamente na física de partículas. Mas é óbvio que se você seria maluco tentar resolver um problema na sociologia com as ferramentas da física de partículas. Na verdade, é mais fundamental do que isso. A gente tem a situação que os níveis de emergência também dividem certos tipos de problemas de um ao outro. Né? Você pode falar de problemas na psicologia, conceitos na psicologia que simplesmente não fazem sentido na química. Ja? E isso cria um monte de problemas filosóficos. Né? Um bom exemplo seria o free will, como vocês chamam? Não sei, o fato que nós podemos decidir o que a gente quer fazer, né? Que é um conceito que é bem importante para teologistas e para esses tipos de pessoas. Então, esse problema é um problema que, se você olha para esse problema nesse nível aqui, na mecânica quântica, na química, nesses níveis, a ideia
de intenção, que você tem uma intenção e você segue essa intenção, não faz mais sentido. Átomos não têm intenções. O fato que você tem intenções, a ideia de uma intenção surge aqui em algum momento, emerge aqui de fatos da bioquímica antes de chegar à medicina. Né? Então, fundamentalmente, não faz sentido pensar sobre intenções. Aqui faz sentido. Aqui em cima faz sentido. Agora, intenções são parte do jogo. Mas a ideia de intenção precisa de uma rede neuronal e blá, 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 blá. E por causa disso, assim a gente tem que dividir entre níveis de emergência. E se vocês aceitam esse conceito, eu posso garantir que vocês, muitas vezes em discussões que ocorrem no espaço popular, vocês vão entender que essas discussões não fazem muito sentido porque as pessoas estão misturando níveis de emergência. Ok, então a termodinâmica é algo extremamente complexo, né? E assim vamos dizer que a física estatística também emerge das leis da física mais básica, mas como eu falei, ela é responsável para muitos conceitos que para nós são normais, mas que não fazem sentido para átomos, por exemplo. Um átomo não pode ter uma temperatura. Uma temperatura é basicamente um fenômeno, se você olha para a distribuição de velocidades de partículas, eles devem ser distribuídos numa curva de Gauss, né? Isso obviamente precisa de muitos elementos, muitas partículas. Então, uma partícula não pode ter uma temperatura, pode ter uma velocidade, pode ter qualquer coisa, mas não pode ter uma temperatura. Então, o que surge da física estatística, o nível de emergência mais alto em qual a gente vai chegar são as leis fundamentais da termodinâmica. Isso inclui a primeira lei, que é nada mais do que a conservação da energia. Então, a gente sabe que indiretamente temperatura é energia, né? Temperatura é uma medida da densidade de energia, de um certo tipo de energia, e essa energia sempre é conservada. E assim vocês conseguem ver que isso aqui relaciona a temperatura. A segunda lei da termodinâmica, eu não vou falar, existe também uma lei zero e uma terceira lei, mas eu não vou falar, a gente vai falar sobre isso na disciplina, mas agora não. Isso é a lei da entropia, que é mais como energia pode ser, ou a gente pode dizer, é sobre caos na energia. Isso é talvez uma formulação um pouquinho livre, artístico, mas o que é importante é referir para entropia. E vocês ainda não entendem entropia, quase com certeza. Se aqui não tem um gênio que gosta de brincar com entropia em casa, ninguém de vocês vai realmente entender a entropia. Entender a entropia é uma das coisas principais dessa disciplina. Então, como eu vou estruturar essa disciplina, né? A gente vai começar com uma introdução à história da física estatística. Essa introdução ainda vai ser razoavelmente simples para vocês,
Mas ela é muito importante. Em lado, a gente vai discutir a teoria cinética dos gases, que vocês já aprenderam na química. E, especificamente, a gente vai entrar na distribuição de Maxwell-Boltzmann. Isso é basicamente a distribuição como certas quantidades de física são distribuídas no sistema termodinâmico. Por exemplo, qual velocidade a gente tem quantas vezes, qual velocidade de um átomo, de uma molécula de nitrogênio a gente tem agora nesse quarto em qual eu estou, né? E essa distribuição de Maxwell-Boltzmann, ela basicamente é o fundamento para fazer um monte de cálculos para saber como os sistemas se comportam. Depois, eu vou falar sobre eu vou dar uma introdução fundamental na termodinâmica. Então, isso aqui, essa parte, a primeira parte, vai entrar também um pouquinho no corpo negro e em problemas fundamentais indiretamente da termodinâmica, que foram resolvidos com a física estatística. Depois, a introdução fundamental na termodinâmica, a gente realmente vai falar sobre a termodinâmica, que basicamente não diz muito sobre a estrutura microscópica. E depois, no último terço do período, a gente vai falar sobre os conjuntos canônicos e a física estatística e mecânica quântica. E isso vai ser o ponto em qual vocês realmente vão aprender coisas que vão fazer que o seu cérebro explode. Essa parte também vai ser a parte mais difícil. A parte da termodinâmica, vocês vão aprender umas ferramentas bem legais, como as relações de Maxwell, por exemplo. Mas, enfim, a termodinâmica ela é semi-importante para vocês, enquanto isso aqui pode ser muito importante, né? Se vocês viram nanotecnologistas e vocês querem descrever certos tipos de sistemas, isso aqui são as ferramentas para entender melhor o que vocês estão fazendo. Então, por que vocês vão adorar fazer essa disciplina? Ou talvez não adorar, mas se vocês fazem essa disciplina com muita disciplina, vocês vão ver que vocês vão realmente crescer comigo aqui. Por várias razões. Uma é que vocês vão aprender o uso de ferramentas matemáticas que vocês ainda não conheceram e que podem dar uma vantagem grande no seu futuro. Tempo todo, quando vocês estudam algo como nanotecnologia, vocês devem aprender ferramentas de matemática novas e vocês devem ser desafiados para aplicar essas ferramentas. E se isso não é o caso, é ruim, mas deve ser o caso. Até vocês ficam confortáveis com essas novas ferramentas e vocês nem entendem mais que vocês estão fazendo algo que outras pessoas acham difíceis. O que vocês vão aprender também é que as leis mais importantes da física estatística que eu vou ensinar para vocês aqui vão servir como ferramentas no laboratório, no dia cotidiano. Porque vocês vão saber qual é a velocidade, por exemplo, das suas nanopartículas que vocês estudam, como estimar o calor específico de uma certa coisa no seu laboratório, ou o coeficiente de expansão dele, porque vocês querem saber quanta tensão tem em algum objeto quando vocês resfriam ele ou esquentam ele. Então, relacionado a isso, vocês também vão aprender como deduzir propriedades macroscópicas de objetos, de composições microscópicas, por exemplo, nanopartículas. Então, vocês vão aprender como, se eu tenho essas e essas informações, eu posso agora deduzir as propriedades macroscópicas do objeto.
E como física complexa emerge da simplicidade. E isso é algo extremamente fascinante que a gente normalmente não tem na nossa consciência, né? Porque, por exemplo, a biologia é muito mais complexa do que a física, porque a física é muito mais básica. Mas é óbvio que a biologia só é baseado em física, né? Então, só a interação de muitos objetos cria algo muito mais complexo e interessante. Além disso, vocês vão aprender algo mais filosófico, algo que pode mudar as suas vidas em maneiras muito boas, que podem fazer aqui no futuro, vocês vão prevenir mais sofrimento e vão uh, ficar mais felizes em geral. Porque entender as leis da estatística geralmente clarifica tudo na sua vida, né? A nossa vida, de uma certa maneira, é sempre sobre como navegar nesse mundo, né? Se você sabe bem como navegar nesse mundo, se você tem uma estratégia boa como navegar nesse mundo, você vai ter uma vida feliz. Se você não tem uma vida feliz, se você permanentemente está enfrentando desafios grandes e você entra muito em depressão e essas coisas, a probabilidade é muito alta que a sua projeção da realidade dentro do seu cérebro não reflete bem a realidade. Né? Se você, por exemplo, descobre que o seu parceiro te traiu, provavelmente você vai chorar, você vai surtar. É alguma coisa super séria que pode afetar a sua confiança no mundo. Isso é porque o nosso cérebro permanentemente ajuste a confiança no universo. E se a sua imagem do universo é mais complexo, mais inteligente, você precisa ajustar coisas menores quando você entra em crises. Né? Então, é óbvio que tudo o que acontece na nossa vida, todas as decisões que tomamos e todas as interpretações da realidade, fundamentalmente, são conectadas com o nosso entendimento de estatística. Yeah. Isso é relativamente óbvio. Às vezes, você vai sofrer porque você fez algo que, obviamente, você nunca deve fazer. Por exemplo, você botou a sua mão no fogo dentro de um fogo, isso dói. Agora, se você botou a sua mão acima do fogão, é óbvio que você não deve fazer isso de novo. Mas se você deduz desse evento que o topo de fogo do seu fogão sempre está quente, isso seria errado. É óbvio que não sempre está quente, só está quente se alguém usou. Agora você nunca deve fazer assim de qualquer jeito, mas por exemplo, quando você limpa, faz sentido também limpar essa parte e ficar simplesmente consciente que nesse segundo você pode fazer. Então, uma vez você tem uma ideia da realidade mais completa e a outra vez não, e isso faz que a gente toma decisões diferentes na base disso. Ok. Agora, intuitivamente, eu vou mostrar isso em um momento. Intuitivamente, a gente não entende estatística. O nosso cérebro é capaz de entender estatística,
mas não entende. Existem um monte de exemplos que mostram como o nosso cérebro é incapaz de entender estatística bem. Esses exemplos incluem, por exemplo, o fato que pessoas jogam a loteria. Talvez vocês jogam a loteria, até eu já joguei a loteria, mas é óbvio que estatisticamente você vai só perder dinheiro. Na verdade, estritamente falando, a loteria federal é um imposto para quando a gente não é muito inteligente. É isso. Então, quando a gente faz esse investimento, e muitas pessoas fazem, o dinheiro é perdido, ou quer dizer, acho que 50% estatisticamente do dinheiro que você investe na Mega Sena é perdido. Mas, em geral, o jeito como a dificuldade de entender estatística tem uma razão para a evolução. E isso é bem simples. Por exemplo, se você, uma vez na sua vida, não entendeu um perigo, você pode morrer. Mas se você, uma vez na sua vida, superestimou um perigo, não acontece nada. Assim, a tendência de evolução é que animais e nós superinterpretam a realidade. Por causa disso, quando alguém quebra o seu coração, a probabilidade é alta que isso afeta outros relacionamentos com pessoas que talvez não mostram as mesmas indicações para pessoas que quebram corações, mas você perdeu um pouco de confiança para o mundo inteiro. Por causa disso, às vezes a gente se sente observado, além do fato que a gente não tem nenhuma razão, mas talvez no lado a gente viu alguma coisa que o nosso cérebro brevemente interpretou como algum perigo. Por causa disso, quando às vezes a gente entra no hábito de achar que tem conspirações contra a gente, quando não tem nenhuma conspiração, porque a gente conseguiu ver algumas indicações e a gente extrapolou para para a existência de uma conspiração contra a gente. Isso tudo, isso é uma consequência que faz sentido, porque melhor, uma vez na sua vida você pensava que tivesse um perigo, mas não tinha, do que você não entendeu que existia um perigo e você morre. Então a evolução equipou a gente com esse cérebro. Nem pode dizer que é uma falha do cérebro, porque para sobreviver na natureza, nem é. Agora, hoje em dia, a gente é fracamente mais desenvolvido do que as primatas que éramos nossos ancestradores, como vocês dizem. E por causa disso, essa falta de entendimento de estatística tem um impacto na nossa sociedade enorme, né? Um exemplo bom, por exemplo, o que é responsável para o surgimento de muitas religiões, né? Então, provavelmente, agora eu vou usar um exemplo bem simples, provavelmente em algum momento tinha uma pessoa que fez uma dança e no dia seguinte tinha chuva. Então a pessoa pensava, ontem eu fiz essa dança e agora tem chuva. Obviamente tem uma conexão. E a próxima vez essa pessoa queria fazer chuva, fez a dança, não funcionou. E a pessoa, talvez eu fiz a dança errado, talvez eu devo mudar, sabe, o movimento do meu braço. E assim continua, em algum momento você consegue desenvolver rituais de religião. Só para dizer, eu não estou dizendo que tudo que surge de religião, especificamente na espiritualidade, surgiu assim, mas isso é o motor disso.
exemplo excelente que todo mundo deve conhecer aqui é a astrologia. A astrologia é algo onipresente no Brasil. Aqui tem um monte de pessoas. Eu nem posso dizer quantas pessoas eu encontrei na minha vida que me perguntaram nos primeiros 2 minutos qual seria o meu signo. Na verdade, eu tinha que aprender o meu signo para sobreviver aqui. Essas pessoas, como vocês talvez experimentam também, são normalmente excelentes em interpretar o seu comportamento dentro desse signo. Então, se você quer brincar com isso, você pode, quando você encontra uma pessoa numa festa, usa um signo que tem nada a ver com você e depois pergunta a essa pessoa, você sabia isso? Não, eu não sabia, mas agora quando você fala, isso. Então, a gente pega todas as indicações que vão para o que a gente já gostaria de acreditar e assim a gente construi uma realidade na nossa cabeça. Eu não preciso de mencionar todos esses exemplos, mas eu vou, no fim dessa primeira aula, voltar para o tópico da mente justa. Ja? A gente naturalmente não pega tudo que a gente aprende e a gente não intuitiva faz uma avaliação de tudo, incluindo as ideias da estatística, da lógica e tudo isso, que obviamente a estatística faz parte, surge da lógica, mas tudo bem. Em vez disso, a nossa mente humana, ela é fundamentalmente justa, né? Significa justa para ela. Então, sempre quando você aprende algo que contradiz a sua ideia da realidade, o seu cérebro vai procurar um caminho para falsificar o que você escutou agora. Yeah? Enquanto sempre quando você escuta um argumento que dá apoio para o que você pensa sobre a realidade, você vai supervalorizar o que você escutou. Estão me entendendo? Né? Isso é como a mente humana funciona. Isso é bem estudado na filosofia, na psicologia moral. Isso significa basicamente que a gente ativamente tenta, e isso faz sentido, não mudar a nossa imagem da realidade. Porque, de novo, evolução custa energia mudar estruturas no seu cérebro. Custa energia. Então você quer prevenir isso. Yeah? Ok. Então eu estou entrando aqui eu estou virando um pouco filosófico, mas eu gostaria que vocês entendam realmente que aceitar as leis da estatística significa basicamente completamente aceitar o espírito da ciência, da racionalidade. E virar uma pessoa mais racional faz a gente pessoas mais felizes. Um exemplo que mostra muito bem como o nosso cérebro tem dificuldade de entender a física básica é o exemplo de 3 portas, que existem em versões diferentes, mas a ideia é que você está em um desses programas de televisão onde você tem 3 portões, 3 portas, e você tem um moderador, que pode ser eu,
Isso é uma versão extremamente feia de mim. Mas, então, um, essa moderadora agora mostra para você. Aqui tem algum preço muito legal. Vamos dizer, um carro atrás de uma dessas três portas. E agora é um jogo de sorte. Você tem que escolher uma dessas portas. E a probabilidade nesse caso que você escolha a porta certa é certamente 1 a 3. Porque você não tem suficiente informação para ter certeza. Então, é uma decisão estatística que você faz. E tem 3 portas. E só atrás de uma porta tem um preço. Então, a probabilidade é 1 a 3. E agora vamos dizer que você escolha essa porta aqui. Se você escolheu essa porta, agora o moderador, dentro desses programas de televisão, ele normalmente fez o seguinte: em vez de simplesmente abrir o portão e disse o que tem atrás, ele abriu um portão. Vamos dizer, ele abre essa aqui e ele mostra que atrás nessa não tem carro. Então essa porta agora está fora do jogo. A pergunta agora é, qual é a probabilidade que... exatamente. Então agora o moderador normalmente dá para você a opção de mudar a porta. E diz, mas você poderia ver a outra porta. Olha, essa não foi, então você pode ver a outra, o que você quer trocar ou não. E a pergunta agora é se faz sentido mudar a porta. E a nossa resposta intuitiva diz que não, a probabilidade é 1 para 2 para a porta 1 e 1 para 2 para a porta 2. Né? Cada vez 1 para 2. Mas isso não é o caso. Surpreendentemente, a probabilidade para essa porta agora é 2 a 3 e essa é 1 a 3. E a razão é bem simples. O moderador não pode abrir a porta que você escolheu, então ele vai eliminar uma das portas que você não escolheu. E a probabilidade total, que era atrás de uma dessas duas portas aqui, era 2 a 3, e como ele agora tirou 1, toda essa probabilidade foi para essa porta. Ok, isso é o exemplo famoso de 3 portas. E nesse caso, por exemplo, geralmente a nossa intuição falha. A maioria das pessoas sempre vai escolher vai pensar que a probabilidade seria igual entre essas duas portas. Ok. Isso é mais uma vez o que mostra que como a intuição falha. Agora a gente pode se perguntar o que isso, no fim, tem realmente a ver com o que a gente está aprendendo aqui. Bom, em um lado, é sempre bom entender esses conceitos sobre a estatística e como a nossa mente nos engana em geral. Né? Eu já falei da alma justa, eu vou voltar disso em um segundo. Mas no outro lado, esses conceitos que vocês vão aprender aqui sobre sistemas complexos, sobre entropia e sobre temperatura, eles são onipresentes. Tem uma razão porque físicos da física estatística muitas vezes entram no mercado financeiro para gerenciar dinheiro, porque o mercado financeiro é um sistema estatístico. E muitos desses conceitos que a gente vai aplicar para a física, para a engenharia,
para a nanotecnologia, eles aplicam também para mercados financeiros, para a vida em geral, mas eles são um pouco diferentes. Isso realmente, porque agora vocês vão botar toda a energia em aprender a física, isso vocês só vão aprender depois anos de trabalhar com isso, né? Isso é algo que não é tão simples para entender, mas vocês vão entender como isso é conectado com a realidade. E também, eu falei agora da alma justa. A alma justa é um problema muito grande, o demônio na nossa vida, né? O famoso Hans Staden, eu acho que vocês já escutaram do Hans Staden. Ele é um alemão que foi para o Brasil no século XVI e ele foi capturado de uma tribo canibalista e ele não virou comida não, e ele escreveu um livro sobre o tempo que ele viveu e hoje em dia esse livro é a fonte melhor sobre essas tribos que moravam nessa região aqui, porque a maioria deles foi extintos basicamente, e como eles ainda não tinham inventado a escrita, ou como vocês dizem, a gente tem poucas informações sobre eles. Mas Hans Staden escreveu um livro que é muito legal. Eu vou pegar esse livro rapidinho. Eu sugiro que todo mundo leia. E essa aqui, Hans Staden, Duas Viagens ao Brasil. E esse livro é muito bom, de qualquer jeito, mas é especificamente bom porque você consegue ver como ele é um cristão muito religioso e ele acha dentro desse livro que várias vezes Deus salva ele. Eu acho que até tem um eclipse ou alguma coisa que ele não sabia que tinha, mas que salvou ele de virar comida. E isso, obviamente, provavelmente fortaleceu bastante a fé dele. Mas é óbvio que era uma coincidência. A interpretação de informações que a gente recebe, que normalmente está errado, também vira especificamente óbvio se você pensa em um exemplo que, por exemplo, na física, vamos dizer, eu não sei, agora, todos os números que eu vou dizer agora eu tirei de vácuo, eu não sei esses números. Mas vamos dizer que eu digo para vocês, 80% dos estudantes da física na UFRJ são masculinos. A probabilidade existe que vocês vão pensar, isso é um problema, talvez isso é uma consequência do sexismo intrínseco da nossa sociedade ou não sei o que. Agora, se eu digo para vocês 80% dos estudantes de graduação da biologia são mulheres, vocês vão pensar a mesma coisa? Vocês vão pensar que existe sexismo contra homens que faz que eles não tenham a coragem de estudar biologia? Não, é óbvio que não. Mas talvez vocês ainda, eu não conheço, isso não é sobre política aqui, isso é só para mostrar como o nosso cérebro interpreta basicamente a mesma informação em jeitos diferentes. Agora, eu não sei se vocês realmente interpretariam essas informações em jeitos diferentes, porque eu não conheço vocês, mas acho que o exemplo todo mundo pode entender, né? Todo mundo entende que esse exemplo não é completamente absurdo. Talvez todo mundo conhece pessoas que pensam assim, e isso faz o exemplo poderoso.
Então, a alma justa é algo que realmente dificulta a nossa vida e talvez uma das missões mais importantes na vida em geral é superar a alma justa própria que cada um tem. Eu posso garantir, se vocês conseguem superar a sua alma justa, vocês vão ter uma vida mais feliz. E eu acho que com isso a gente pode terminar essa aula introdutória. A próxima aula ainda vai ser introdutória. Eu vou introduzir alguns conceitos da estatística sobre quais eu nunca sei se vocês já conhecem ou não. Mas vocês vão ver isso e eu desejo tudo o melhor e a gente vai se ver na próxima aula.